Olá, o meu nome é Brígido Silva, sou coach, facilitador e mentor de profissionais e empreendedores cristãos e hoje trago-vos a quinta lição do Rei David para os profissionais e empreendedores cristãos. E para vos explicar qual é essa quinta lição, vamos lá para o meu quadro branco. E a quinta lição de David diz que ele foi fiel no pouco e por isso foi colocado sobre o muito. Em Mateus 25, 23 diz que sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E porquê é que eu afirmo que David foi fiel no pouco? Bom, frente a tamanha ameaça no confronto com o guerreiro Golias, David se fez valer apenas dos recursos que possuía e usou naquele momento crucial apenas o que sabia. E venceu apesar das muitas desvantagens aparentes contra ele. E qualquer um dos guerreiros que estava presente naquele arraial poderia ter aceitado o desafio e ter enfrentado Golias, inclusive o rei Saul, que era guerreiro também. Qualquer um desses guerreiros tinha mais recursos físicos, técnicos e estratégicos que David para derrubar esse tal gigante filisteu. A grande questão que deverá ser colocada agora é: por que razão Davi aceitou tão facilmente um desafio que intimidava o mais preparado de todos os guerreiros israelitas? E eu pessoalmente acredito que a resposta seria autoconfiança. Davi se sentia super confiante ao aceitar este desafio porque ele possuía dados e fatos acerca do seu potencial pessoal que confirmavam boas probabilidades a seu favor. Quando agimos em nossa zona de conforto, como foi o caso de Davi, e já agora aproveito para relembrar o que foi falado na lição número 2, em que abordamos o conceito da zona de conforto, em que se diz que zona de conforto é o estágio de vida de um indivíduo onde ele pensa, sente, se comporta e decide no conforto do seu potencial pessoal. Certo? E vocês me poderão questionar: mas Brígido, como podes afirmar que David se encontrava na sua zona de conforto ao enfrentar o gigante Golias, se ele era apenas um moço e pastor e nada entendia de técnicas ou estratégias de guerra? Bom, eu, Brígido Silva, afirmo que Davi se encontrava em sua zona de conforto em comparação a qualquer um dos experimentados guerreiros israelitas, porque sempre que ele olhava para Golias, ele o comparava ao urso e ao leão que ele já havia matado anteriormente. Logo, na posse desses dados e fatos, Davi conseguia se automotivar imaginando derrubar Golias pelo simples facto de ele ter uma estrutura física em tamanho e força igual à do leão ou igual à do urso que Davi havia enfrentado e abatido antes na defesa das suas ovelhas. Por outro lado, qualquer um dos guerreiros israelitas ali presentes, por melhor preparação física, técnica ou estratégica que tivesse, para eles, lutar com outro guerreiro com quase o dobro do tamanho era uma zona de desconforto. Logo, uma zona desconhecida e temida. E, como tal, qualificada como zona a ser evitada. Por isso é que, ao longo daquelas 4 semanas, ninguém se ofereceu para enfrentar o Golias. Até o momento em que Davi chega, analisa a situação, compara com os dados e fatos do passado, onde ele tinha derrubado o urso e o leão, e aceita o desafio. Como eu dizia, quando nós temos a oportunidade de agir em nossa zona de conforto, seja na nossa carreira, seja no nosso negócio, e como foi o caso de Davi no confronto com Golias, é muito mais fácil sermos fiéis no pouco, pois como nós não estamos sujeitos a muitas resistências emocionais e físicas, e onde podemos exercer em pleno o nosso potencial pessoal, nós nos sentimos com pés na água. E dessa forma, nos sentindo com pés na água, e usando apenas aquilo que nós temos, e fazendo o melhor com o que nós sabemos, nós tendemos a uma maior satisfação profissional. Logo, como resultado dessa satisfação profissional, nós fazemos mais, durante mais vezes e da melhor forma possível. Ainda hoje se fala sobre Davi com respeito e admiração pelo facto de ele ter enfrentado um forte guerreiro em defesa da honra do exército de Israel.
E o mais incrível é que ele o fez munido apenas de uma funda e 5 pedras, pois era tudo o que ele aparentemente tinha. Em boa verdade, o mais determinante para aquele desfecho histórico não foi a funda e as 5 pedras, mas a determinação de Davi, baseado na sua fé de alta performance, ou seja, baseado na sua crença inabalável, baseado em dados e fatos. Naquela etapa da vida de Davi, enquanto moço e pastor, ele se fez valer apenas do que tinha. Ele fez uso dos seus pontos fortes, se automotivou em seus valores pessoais e aceitou os desafios com senso de missão e propósito. Quer o desafio de proteger as ovelhas de seu pai, das garras do leão e do urso, quer também no desafio de enfrentar Golias na defesa da honra do exército de Israel. Ao contrário do que fez Davi, a maioria de nós, profissionais e empreendedores cristãos, só pensa em ser fiel no agir, no doar, no agregar valor à sociedade e até no fato de ser feliz quando tiver ou quando souber o suficiente ou quando for a hora certa. Ou seja, vivemos imaginando que um dia, quando tudo estiver de acordo e for conveniente, o que é impossível de prever, nós iremos dar o tal grande passo. Como resultado, a grande maioria dos profissionais e empreendedores cristãos vive na ilusão do momento oportuno. E, como diria São Francisco de Assis, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e, de repente, você estará fazendo o impossível. Bom, de certa forma, o rei Davi, nesta lição, nos está dizendo, com o seu exemplo, que comece fazendo o que você sabe, use o que você tem e dê o próximo passo de onde você está. E a moral da história é que, por Davi ter sido fiel no pouco pela fé, Deus o colocou sobre o muito, tornando-o rei de Israel. E para terminar, o meu conselho para você, que é um profissional e empreendedor cristão, é que seja fiel, sendo um pouco do sal desta terra e um pouco da luz deste mundo, com aquilo que você tem e sabe, e Deus, no momento certo, o colocará sobre o muito.